Seja bem-vindo de volta depois da semana lá em Olá, Brasília. Nádia, e, aliás, dia. parabenizar o Elivaldo Barbosa pelo brilhante trabalho que fez ao lado do cinegrafista Chico Lobo na cobertura do impeachment lá no Senado. Parabéns, Elivaldo. Obrigado, foi grande a repercussão, Muito um momento muito obrigada. importante para o país e profissionalmente nós tivemos o privilégio de acompanhar de perto, eu e o Chico Lobo lá em Brasília, dessa semana bastante movimentada. E os piauienses de acompanhar aqui pela TV Cidade Verde. Com Muito certeza. obrigada. Bom, a gente vai falar sobre a posse ontem, na verdade, aconteceu logo cedo, por volta das 10h30, 11 horas da manhã, o vice-presidente, presidente interino, recebeu o comunicado de que assumiria imediatamente a presidência da República. Logo após a tarde, no final da tarde de ontem, já reuniu os ministros, Elivaldo, e no discurso, que a gente vai já ouvir daqui a pouco um trecho, aí foi o momento em que ele recebeu a notificação do Senado Federal e assinou o termo que garantiu a posse logo mais na sequência do dia como presidente interino do Brasil. Exatamente. O senador Vicentinho Santos foi lá do PR do Tocantins, levou essa notificação para os dois, para o presidente que assumiu, Michel Temer, e também para a presidente afastada, Dilma Rousseff. E logo depois a movimentação maior, no final da tarde, que foi a posse do presidente Michel Temer, presidente interino, e logo em seguida, praticamente boa parte da sua equipe, né? Boa parte do primeiro escalão assumiu logo ontem, foi possada ontem em Brasília. Bom, a gente vai ver agora, Elivaldo, conferir os 24 ministérios. Houve corte de ministérios e ontem mesmo no discurso o presidente falava sobre enxugar as despesas públicas e as medidas mais austeras que devem ser adotadas. E o Elivaldo vai já falar também sobre a importância do apoio dessa base do presidente Michel Temer para a aprovação dessas medidas que certamente virão na sequência. Vamos ver quem são os novos ministros do Brasil, então. Aqui no telão vai aparecer, esse é considerado um dos mais importantes, não é, Elivaldo? Que é o ministro da Fazenda, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Tem Eliseu Padilha, que é ex-ministro da Aviação Civil, agora na Casa Civil, do PMDB. Romero Jucá, também do PMDB, é senador, e vai para o Ministério do Planejamento. Gedel Vieira Lima, que assume a Secretaria de Governo. José Serra, o Ministério das Relações Exteriores, importante também nessa peça para a articulação da economia brasileira. Alexandre de Moraes, que vai para o Ministério da Justiça, e secretário da Segurança de São Paulo. Raul Jungmann, que volta, né, deputado do PPS de Pernambuco, agora vai para o Ministério da Defesa. Ricardo Barros para o Ministério da Saúde, ele é do PP, olha o Partido Progressista que ficou com 2 ministérios. Leonardo Pisciani, que é o líder do PMDB na Câmara, vai para o Ministério do Esporte. Esse tem uma função muito importante, daqui a pouco tem as Olimpíadas. E ele representa, Nádia, exatamente o grupo do PMDB, o G20, se não me engano, do qual faz parte também o deputado Marcelo Castro. Ou seja, esse grupo está hoje na base de sustentação na Câmara e também no primeiro escalão, que se no governo passado era com Marcelo Castro na Saúde, hoje é com Leonardo Pisciani no Ministério do Esporte. Muito bem, vamos seguir aí Ronaldo Nogueira no Ministério do Trabalho, ele é deputado pelo PTB do Rio Grande do Sul. Tem Mendonça Filho, que é do Democratas de Pernambuco, vai para o Ministério da Educação e Cultura. Maurílio Quintela, de Alagoas, vai para o Ministério dos Transportes. Blairo Maggi, senador pelo Mato Grosso, vai para o Ministério da Agricultura. Hoje ele é do PP, filiou-se, trocou o PR pelo PP, Verdade. É o segundo ministério indicado pelo PP. Exatamente. A gente segue com o Bruno Araújo, que é de Pernambuco, vai para o Ministério das Cidades. Gilberto Kassab, Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, era ministro das Cidades até bem pouco tempo. Osmar Terra, que é deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, vai para o Ministério Social. Novo ministério criado pelo presidente interino Michel Temer. Sarney Filho vai para o Ministério do Meio Ambiente, volta, né? Verdade. Teve uma vez lá. Henrique Eduardo Alves, que vai para o Ministério do Turismo. Volta também, já foi ministro do Turismo. Já foi presidente da Câmara também. O Fabiano Augusto Martins Silveira, que vai para o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. E vejo aí muitos jovens ministros, né, Elivaldo? O Sérgio Etchegoyen, que é o Ministério da Segurança Institucional. Marcos Pereira, no Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Fábio Medina Osório vai para a Advocacia Geral da União. Hélder Barbalho para o Ministério da Integração. Fernando Bezerra para o Ministério das Minas e Energia.
Tá aí, Elivaldo, os novos ministros do presidente interino Michel Temer. É o ministério que traduz a nova base política de apoio ao governo Michel Temer, na Câmara e no Senado. Ou seja, é um ministério que marca-se todas as composições. Tem a parte técnica, mas tem, sobretudo, o peso político. Ontem, no seu pronunciamento, nós acompanhamos de perto, ele falou, foi bem claro, nesse esforço para unir o país, para medidas emergenciais na economia e também na governabilidade. E, para isso, ele terá que produzir efeitos de curto prazo e necessita de um amplo apoio político do Congresso Nacional. Então, ele começa exatamente com esse apelo e com essas ações na composição do seu governo. Lembrando que o prazo é interino, né? O governo é interino, mas trabalha aí com a expectativa de ficar mais tempo no poder, até 2018, enquanto, do outro lado, a presidente afastada e o grupo político vão tentar, nesses 180 dias no máximo, no prazo máximo, reverter essa situação, enquanto aguarda o julgamento que será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então um pouquinho do trecho do discurso, do pronunciamento do presidente interino Michel Temer ontem, quando assumiu a presidência da República. Em um espaço completamente lotado e ao lado de tucanos, deu posse aos novos ministros. Ao discursar, disse que não era um momento de comemoração, mas sim de pensar no futuro do país e anunciou as prioridades. Reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, todos os nossos esforços estarão centrados na melhoria dos processos administrativos, o que demandará maior eficácia da governança pública. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos, empregadores de um lado e trabalhadores de outro. São estes dois polos que irão criar a nossa prosperidade. O Brasil, meus amigos, vive hoje sua pior crise econômica. São 11 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, déficit quase de 100 bilhões de reais, recessão e também grave a situação caótica da saúde pública no Brasil. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para cumprir essa agenda, Temer disse que se inspirou numa placa de um posto de gasolina. Nela estava escrito: não fale em crise, trabalhe. E o que nós queremos fazer agora com o Brasil é um ato religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país.
Dois pontos importantes, essa preocupação com a economia, que é prioridade, e a manutenção dos programas sociais. Correto. Na economia, o presidente afirmou que cortes nos gastos públicos são importantes nessa etapa de equilíbrio das contas públicas, e esse equilíbrio vai exatamente possibilitar uma credibilidade do governo na busca de políticas mais eficazes para restabelecer, por exemplo, o nível de emprego no Brasil.